Amém. Gostaria de chamar o pastor Fernando. Para cá. Vamos orar pelo pastor. Pai, em nome de graciados, usa a sua boca com autoridade e poder, que ele fale aquilo que está no teu coração. Espírito Santo, conduza-o em tudo, Pai, com sabedoria, com discernimento, com mansidão, mas também com ousadia. Que ele faça aquilo que está no seu coração. Nós, Pai, cremos em Ti e na Tua palavra, e que ele será um instrumento poderoso nas Tuas mãos. Nós abençoamos com toda a sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Quem está feliz aí com Jesus? Quem está feliz com Jesus? Com Jesus, meus irmãos. Meus irmãos, Deus trouxe uma palavra no meu coração, né, e essa palavra tem tudo a ver com essa pergunta que Ele nos faz. Como está sua estrutura? Como está a sua estrutura? Se você olhar para dentro de você nessa noite e for te avaliar, como que está a sua estrutura? E por que a pergunta de Deus para nós, como está a nossa estrutura? Um homem sem estrutura, ele não é um homem inteiro, é parte dele que está ali. Não é isso? Como é que nós possamos olhar para nós e responder essa pergunta para o Senhor hoje? Como que está a sua estrutura? Eu não sei como que você chegou aqui nessa noite, né? Tenho certeza que foi Deus que te trouxe. Não sei como está a sua vida, aquilo que você está passando, mas eu tenho certeza de uma coisa para mim e para você. Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Amém? Você crê? Você crê nessa palavra? Ok. Vamos abrir então nossa Bíblia, lá no Ezequiel, no capítulo 37. Mas antes de falar um pouco sobre esse texto, né, para que a gente possa entender um pouco mais, né, sobre esse texto, eu gostaria de ir lá no primeiro capítulo, no versículo 1, para a gente entender um pouco, porque nós vamos falar do Vale dos Ossos Secos. E essa palavra é uma das palavras muito fortes na Bíblia para nós. E nós precisamos de entender um pouco, né, do contexto do qual essa palavra ela vai ser lida nessa noite. Lá no versículo 1 está escrito assim, ó: no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu tive uma visão de Deus. Ezequiel estava dizendo isso. Onde que ele estava? No meio dos exilados. Ele era um exilado. Amém? Então, ele estava no meio dos exilados. E quem era Ezequiel? No versículo 3 aqui está dizendo assim: a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote. O sacerdote. Mas lá no capítulo 37, ele já não é mais sacerdote. Ele não é mais, porque um sacerdote, para ele ser sacerdote, ele tem que ser da linhagem de um sacerdote. E Ezequiel, do primeiro ano dele até os 25 anos, provavelmente o pai dele ensinou tudo isso para ele. Provavelmente ele estudou tudo isso, ele aprendeu o que era ser um sacerdote. Mas dos 25 aos 30, ele precisava de aprender como ser um sacerdote, o que fazer. Porque um sacerdote, quando uma pessoa vem até ele, ele tem que ensinar a pessoa, ele tem que trazer uma resposta para a pessoa.
Então ele teria que aprender aquilo, ele teria que estudar para aquilo ali. Amém? Eu estou abrindo esse contexto para nós entendermos um pouquinho mais. Ele teve uma visão de Deus, e Deus, até o capítulo 37, ele viveu um processo. E nesse processo, nós vamos ver lá no capítulo 24, a partir do versículo 15, que o processo começou a endurecer para o lado dele. As coisas começaram a ficar mais tensa para ele. Porque olha só o que veio nessa palavra. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo... A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, eis que com um só golpe tirarei aquela que é a delícia dos seus olhos. Muitas vezes, na nossa vida, nós como homens, nós somos frustrados pelos acontecimentos, porque nós achamos que aquilo que nós queremos é aquilo que Deus quer para nós, e muitas vezes não é. Muitas vezes não é. E aí nós ficamos abatidos, aí nós ficamos prostrados, e ele disse assim: você não deve lamentar, nem chorar, nem derramar lágrimas, sofra em silêncio. Sofra em silêncio. Este é o contexto do qual nós vamos entrar no texto no qual Deus vai falar conosco nessa noite. E por que eu quis dizer, por que eu quis trazer isso dessa forma? Para que nós possamos entender quem é Ezequiel e onde que ele estava. Então vamos ao texto, no capítulo 37, a partir do versículo 1. Está dizendo assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que era muito, muito numeroso na superfície do vale, e estava sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi: Senhor, só tu sabes. Só tu sabes. Então ele me disse: profetize para esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso a seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor, venha dos 4 ventos, ó Espírito, e sopre sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele havia me ordenado. O Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram em pé. Formaram um exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem:
os nossos ossos secaram, os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetiza e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrireis as suas sepulturas, e os farei sair dela, ó povo meu, e os livrarei, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir a sepultura de vocês e os fizerem sair dela, ó povo meu. Porei em vocês o meu espírito, e vocês viverão, e eu estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Glória a Deus por essa palavra, meus irmãos. Nós podemos perceber que o Senhor, Ele pega Ezequiel no meio do povo. Ezequiel estava exilado. Naquele tempo, eles não tinham igreja para profetizar, eles não tinham igreja para cuidar, eles não tinham nada. Eles tinham perdido tudo. Nem sacerdote ele poderia ser, porque eles estavam sob o jugo da Babilônia. Então Deus vem sobre ele e levanta ele no meio daqueles ossos e diz a ele que era para ele caminhar sobre aqueles ossos. Eu tenho para mim que Deus queria falar com ele: se levanta a sua cabeça e olha em redor de você, vê como está esse povo, vê como está acontecendo, para você ter uma visão ampla daquilo que você vai ter que fazer, daquilo que eu vou te dizer para fazer. Então Deus pega Ezequiel e levanta ele e mostra a ele todo aquele vale. Um vale de ossos secos, não um cemitério. Um vale de ossos secos. Muitas vezes nós estamos assim. Muitas vezes nós estamos como ossos secos. Sem estrutura. Sem tendões, sem carne, sem pele. Muitas vezes nós somos frustrados. Deixamos de cumprir a vontade de Deus. Deixamos de seguir os caminhos no qual Deus tem para nós. Aquele povo, eles foram exilados porque eram idólatras. Viviam idolatrando outros deuses. E Deus permitiu que eles fossem exilados. Deus permitiu que Nabucodonosor invadisse Jerusalém e levasse aquele povo em cativeiro. Mas agora Deus olhou para aquele povo, como Ele olha para nós nessa noite, para cada um de nós. Ele sabe de todos os nossos problemas, tudo aquilo que nós estamos passando e por que nós estamos prostrados. Ele sabe. E nessa noite Ele quer fazer exatamente o que Ele fez naquele tempo ali. Fazer com que nós tomemos conhecimento daquilo que nós somos no Senhor. Então Ele levanta Ezequiel e mostra todo aquele povo. E aquele povo ali, ali eles estão gemendo de dor, eles estão sem esperança. Eles nem esperança. Imagina um homem sem esperança. Por que você trabalha? Para que comer? Para que beber? Se eu não tenho esperança de nada. Esse povo estava assim, sem esperança. Eles não sabiam o que fazer, mas Deus levantou um homem e disse para ele: profetiza sobre o meu povo. Profetiza sobre esses ossos secos. Profetiza sobre esses homens que estão aqui nessa noite. Que haja um avivamento na sua vida, meu irmão. Que haja um mover do Espírito Santo que está dentro de você e faça com que reviva o amor de Deus dentro do seu coração. Para que você possa começar a enfrentar aquilo que está te levando para baixo e você erga a sua cabeça. Para mim e para você essa palavra. É isso que nós precisamos. Nós precisamos que o Espírito Santo de Deus se manifesta dentro de nós
e faça com que nós levantemos as nossas cabeças e olhamos ao nosso redor para a gente começar a caminhar. Para que Deus possa nos levar de volta para o plano e para o propósito que Ele tem na minha vida e na sua vida. Amém? E enquanto ele profetizava, ali se cresciam os tendões, crescia a carne, se cobriam de pele, mas ele percebeu que aquele povo não tinha vida. Eles não tinham vida. O Espírito do Senhor ainda não tinha entrado neles. Mas Deus falou com ele: agora você vai profetizar Espírito sobre eles, vida sobre eles. E é o que nós precisamos nessa noite. Nós precisamos que o Senhor traga no nosso coração vida, que haja um avivamento, que haja algo que nos faça mudar o nosso rumo, a nossa estratégia, faça com que nós nos posicionamos e nos colocamos diante de Deus, para que o Senhor tenha o domínio da minha e da sua vida. Nós precisamos de tirar a nossa mão e deixar a mão do Senhor. Nós precisamos de viver a vontade do Senhor. Falamos muitas vezes que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E por que não vivemos a vontade dEle? Queremos viver a nossa vontade. Esse povo queria viver a vontade deles. Eles queriam idolatrar 2 deuses. Mas o nosso Senhor não aceita isso. Não aceita isso. E muitas vezes nós não estamos percebendo, mas o Senhor está estreitando os nossos caminhos. Porque o que Ele vai fazer lá na frente, Ele precisa de um homem que tenha um coração rendido a Ele. Não um homem que tenha dupla personalidade, que tenha os pensamentos, uma parte é para mim, uma parte é para Ele. Eu vou fazer isso, eu vou adorar Ele, mas eu também vou adorar o meu dinheiro, eu vou adorar o meu carro, eu vou adorar a minha esposa, eu vou adorar os meus filhos. A adoração tem que ser para o Senhor, porque as outras coisas lhe serão acrescentadas. Assim diz a palavra do Senhor. As outras coisas lhe serão acrescentadas. Nessa noite, meu irmão, eu quero dizer para você que o Espírito de Deus que está nesse lugar, que está em mim e em você, Ele deseja se manifestar em nós. Ele deseja fazer com que nós levantamos desse vale que estamos vivendo. Às vezes está tudo bem, você consegue pagar sua renda, às vezes você consegue pagar sua água, às vezes você consegue pagar seu carro, se alimentar, às vezes a vida parece que está tudo bem, mas a sua vida com Deus tem que estar bem, para que essas coisas permaneçam fluindo. Porque um dia, se nós não tivermos com os nossos corações firmes no Senhor, firmes na palavra do Senhor, firmes nos caminhos do Senhor, o caminho que a gente está seguindo não é o caminho de Deus. Com certeza, vamos encontrar uma parede pela frente. Vamos encontrar coisas pela frente que vai nos tirar do nosso pensamento. Para que aí Deus vai permitir isso. Para quê? Para que você volte para Ele. Amém? Essa palavra do Senhor, ela nos leva a refletir. Por quê? Porque Ele determinou, né, Deus levanta Ezequiel e conta com ele, e determinou a profecia para ele, e cumpriu a profecia através dele. Deus queria que ele profetizasse aquele povo, para que aquele povo se levantasse, para que Deus pudesse levar aquele povo de volta para Israel. E ali, a gente sabia que ali tinha 2 reinos, 2 povos, que viviam o tempo inteiro idolatrando outro mundo, outros anjos, outros demônios, sei lá, né? Então Deus vai e permite, né, que Judá fosse tomado pela Babilônia e que Jerusalém fosse tomado pelos sírios. Então Deus permite que isso aconteça muitas vezes na nossa vida. Deus permite que outros governem quando nós não queremos que Ele governe.
Todos clamavam por rei, mas ele era o rei. Ele era o rei. Então, o significado dessa palavra para aquele povo, né, está falando exatamente sobre isso, né, sobre a queda daquele povo. Está falando sobre o que aquele povo fazia e idolatrava. Estavam perdidos, estavam sem vida. Eles tinham sido esmagados pelos babilônios. E muitas vezes nós estamos sendo esmagados pelos nossos pensamentos. O nosso maior inimigo está dentro de nós. O nosso maior inimigo está dentro de nós. E nós precisamos de combater ele, para a gente combater os inimigos que vão vir, né, tentando nos frustrar todos os dias da nossa vida. E nessa noite, meu irmão, eu quero fazer algo diferente aqui. Eu quero, se você crê que Deus pode mover, se você crê que Deus vai fazer na sua vida aquilo que Ele fez naquele povo, e Ele tem poder para isso, quem crê? Fique de pé no seu lugar, aquele que crê. Melhor, aquele que crê, vem aqui à frente. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Paizinho querido, nessa noite, Pai, o Teu Espírito Santo vai mover nesse lugar. Eu quero dizer para você, meu irmão, que você é um profeta. Eu quero dizer para você que você é o profeta. E que você vai profetizar nessa noite. Você vai profetizar nessa noite. Você vai profetizar na sua vida. Porque você mais do que ninguém conhece a sua vida. Você mais do que ninguém conhece o seu relacionamento com Deus. E Deus nessa noite, Ele quer ouvir do seu coração a profecia que você tem para você. Não se preocupe com quem está do seu lado. Feche os seus olhos. Comece a colocar o teu coração diante do Senhor. Comece a profetizar na sua vida, meu irmão. Comece a profetizar sobre essa situação que você está vivendo. Comece a profetizar sobre aquilo que você está idolatrando. Comece a profetizar sobre aquilo que te tirou da presença de Deus, que desviou dos caminhos de Deus, que te levou a adorar dinheiro, que te levou a adorar prostituição, pornografia. Profetiza sobre a sua vida. Sobre a sua vida nessa noite. Abra sua boca e pode profetizar, porque Deus está te ouvindo. O Espírito Santo dele está dentro de você. Profetiza, Senhor. Profetiza, meus irmãos. Em nome de Jesus, Pai. Ouça o coração dos teus filhos nessa noite, Senhor. Ouça, Senhor, o coração dos teus filhos, ó Pai. Ouça, Senhor, o coração dos teus filhos. Eles clamam, ó Deus. Nós clamamos, ó Pai, para que o Teu Espírito Santo se manifeste em nós, ó Pai, e nos leva, Senhor, faça com que nós, ó Pai, possamos andar nesse vale no qual estamos vivendo. Levanta as nossas cabeças, faça com que nós possamos ter uma visão panorama, uma visão, ó Pai, ampliada de tudo aquilo que nós temos feito, de tudo aquilo que nós temos, ó Pai, transgredido, de tudo aquilo que tem nos tirado da Tua presença. Por isso, ó Pai, ouça, Senhor, o coração, ouça, Senhor, o profeta do Senhor nessa noite. Ouça, Senhor, os filhos do Senhor, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Paizinho. Ah, Senhor, eu coloco-me diante de Si, eu coloco-me diante do Senhor, Pai, para que o Senhor venha sobre a minha vida, Pai, sobre a minha casa, meu Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, sonda, Senhor, sonda cada vida aqui, Pai, sonda cada coração aqui, Senhor Deus. São os Teus filhos, é o povo do Senhor, Pai, que clama pela vontade do Senhor, que clama, Senhor, pela vida do Senhor, que clama para que o Teu Espírito Santo, Senhor, se manifesta, Senhor. Ah, Senhor, estreita, Senhor, os nossos caminhos, ó Pai, para que nós possamos andar, ó Deus, segundo a Tua vontade, Pai, para que nós possamos cumprir os desejos do Teu coração, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia, Senhor Deus,
Tira-nos, ó Pai, desse vale, Pai. Tira-nos, ó Deus, desse vale, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. Aleluia. Meu irmão, olha para cá. Você entendeu essa palavra? Você entendeu aquilo que Deus quer fazer na sua vida? Você entendeu que Ele tem um plano para você e não é nós que temos um plano para Ele? Você entendeu que Ele tem uma vida para você, que Ele deu uma vida para você e não foram nós que demos para Ele? Você entendeu essa palavra? Glória a Deus. Glória a Deus por isso, Paizinho. Eu quero dizer para vocês que estão aqui, se há alguém aqui que não entregou a vida para o Senhor, e se há alguém aqui que já tinha entregado e por alguma aventura, por algum momento, se desviou dos caminhos do Senhor, esses dois tipos de pessoas, fica aqui na frente, o resto pode sentar aqui, nós vamos orar por você. Aquele que não entregou sua vida para o Senhor ainda, permaneça aqui. E aquele que por algum motivo se desviou, também permaneça aqui que nós vamos orar. Amém? Em nome de Jesus. Chega para cá, irmão, por favor, pode chegar para cá. Aleluia, Senhor Deus. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus. Eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Não se envergonhe do Senhor. Não se envergonhe do Senhor, para que Ele não envergonhe de si quando você estiver de frente para Ele. Porque um dia nós vamos prestar conta. Um dia nós vamos prestar conta. E hoje Ele está te dando a oportunidade. Não tenha vergonha. Nós somos homens. Homem não tem vergonha. Homem não pode ter vergonha. Muitas vezes queremos ser machista, queremos ser tantas coisas. Eu digo para você, aqui é o seu lugar. Sabe onde é que é o nosso lugar? Humilhado, aos pés do Senhor. Porque aquele que se humilha aos pés do Senhor será exaltado. Exaltado. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, aqui está o Filho do Senhor, Pai. O Filho do Senhor, ó Pai, nessa noite ouviu a Tua voz, ouviu o Teu chamado. Ouviu o Teu chamado, Senhor. Que o Senhor seja com ele, ó Pai, onde que ele colocar as suas mãos, onde que ele colocar os seus pés. Em nome de Jesus, esteja o Senhor, Pai, com ele, para guiá-lo, protegê-lo, para levar ele, ó Pai, nos caminhos no qual o Senhor já tem para ele, porque o Senhor tem uma promessa para ele, Pai. O Senhor tem um plano, o Senhor tem um propósito na vida dele, Pai. Ah, Senhor, nessa noite, Pai, se nós estamos alegres, imagina o seu coração, meu Deus, porque o teu filho ouviu a tua voz, o teu filho, ó Pai, ele quer ter um relacionamento com o Senhor, Pai. Obrigado, Deus, obrigado pela vida do seu filho. Kennedy, você vai repetir comigo então essa oração. Senhor Deus, nesse dia, nessa noite, ó Pai, eu ouvi a Tua voz e tenho certeza que o Senhor tem, Pai, um chamado para a minha vida. O Senhor é que me trouxe aqui nessa noite, Pai, porque o Senhor queria fazer isso na minha vida, Pai. O Senhor queria que eu estivesse na Tua presença, Pai, e na Tua presença eu vou estar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ok? Eu vou contar de 1 até 3. Quando eu estiver no 3, você vai virar para trás. Tá bem? Vou te apresentar a nova família. Ok? Vamos lá? Festa. 1, 2, 3. Vira. Aleluia. Glória a Deus.
Glória a Deus. Aleluia, Senhor. totalmente Aleluia. vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, irmão, precioso és para mim, irmão. Glória a Deus. Quem foi agraciado pelo Senhor, glória a Deus. Que você saia daqui exercendo essa autoridade. Que assim como o profeta Ezequiel, que ele sobre a tua palavra, Senhor, eu profetizo, assim como foi dito, que você declare sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério. Abra a sua boca, porque através da sua boca tem poder. Então qualquer quadro, qualquer situação que você esteja vivendo, quando você abrir a boca de acordo com a palavra de Deus, o mundo espiritual se move. Amém. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus Cristo, te agradecer, Pai, por esse culto, pela vida do pastor Fernando, que trouxe a tua palavra, Senhor, pelos irmãos que estão aqui receber a palavra. Que no nome de Jesus, que eles possam ouvir, crer e exercer. Que no nome de Jesus, que esses homens saiam daqui como soldados valentes do Senhor, preparados para a boa obra, para frutificar, para romper, para crescer e realizar aquilo que o Senhor colocar no coração deles. Pai, nós queremos abençoar a tua igreja com toda a sorte de bênção, e que os seus filhos, pais, possam exercer, Pai, e levar a mensagem, aquilo que eles receberam do Senhor, como diz a palavra, de graça recebeste, de graça dai. Nós, ó Pai, os abençoamos. Vá em paz e que o Senhor seja contigo, em nome de Jesus. Também, Pai, queremos agradecer os irmãos que viram online, em casa. Que o Senhor abençoe com toda a sorte de bênção, e que você possa desfrutar tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus.